Hoje vai ser uma tarefa difícil, né? Tem muitos membros do comitê aqui, né? Um colega ex-presidente do Comitê Piabanha, tem Zeca, Chicão, Nelson, Miguel, Marcos, um monte de gente de comitês, né? Mas a gente vai procurar aqui apresentar um pouco o que é a lei, a legislação sobre gestão de recursos hídricos, aonde estão os comitês, né? E depois a gente faz uma apresentação rápida aqui sobre o Comitê Piabanha, né? Então, nessa questão da gestão dos recursos hídricos, né? Na questão da gestão dos recursos hídricos, as leis de recursos hídricos, elas, na verdade, o Brasil sempre teve, há muitos anos, né? Nós tínhamos se quiser pode botar aqui. Nós temos há muitos anos, né? Tem o Código de Águas de 1934, que já era uma legislação sobre recursos hídricos, né? E parte do Código de Águas de 1934 ainda está em vigor, né? Nem todos os artigos foram eliminados, né? Então, muita coisa do Código de Águas de 34 também está valendo. Próximo. Mais um. Então, o Brasil, desde 1934, começou a discutir, né? Os anos passaram, né? A gente foi visto que era necessário mudanças na legislação de recursos hídricos, então o Congresso começou a discutir isso, né? Próximo. E aí, pode mais um. E aí foram feitas novas leis de recursos hídricos, né? E essa legislação de recursos hídricos, apesar de muita gente, às vezes a gente ser refratário às próprias legislações, essa legislação de recursos hídricos, ela traz uma nova visão sobre gestão pública, né? Ela traz uma nova forma de pensar gestão pública. E pela primeira vez, né, a sociedade, né, o povo brasileiro é convidado a participar, né, da gestão de um bem público, né? Então, na Constituição, essas mudanças começam na Constituição de 88, onde a água passa a ser um bem de domínio público, um bem do Estado brasileiro. Então, primeira coisa, para privatizar a água, terá que se mudar a Constituição, porque na Constituição de 88, a água é um bem público do Estado brasileiro, ou seja, do povo brasileiro. Mesmo na Constituição de 88, eles definem quais são os domínios das águas no Brasil, né? Então você tem o domínio da União, domínio federal, e o domínio dos estados. Então, qual é a diferença, né, de um rio, de um corpo hídrico que seja de domínio da União? Qualquer rio, independente do tamanho, que ultrapasse fronteiras de um estado para o outro, ou ultrapasse fronteiras nacionais, ou divida um estado do outro, ou divida o Brasil de um outro país, é um rio de domínio federal. O rio de domínio estadual é aquele que nasce e deságua sem sair do estado. Então nós temos aqui na bacia, nós estamos todos aqui na bacia do Paraíba do Sul. Então nós temos o Rio Paraíba do Sul, ele nasce em São Paulo, divide o estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, num pedaço, né? Depois ele entra no estado do Rio de Janeiro e deságua lá em São João da Barra, Campos e tudo mais. Esse é um rio de domínio federal. O Rio Preto, por exemplo, o Rio Piabanha, nós estamos dentro da região do Piabanha, né? São rios de domínio estadual. Por quê? Ele nasce e deságua sem sair do estado. Agora, existem rios que não saem do município, né? Como, por exemplo, o Paquequera. Ele nasce aqui e deságua no Preto sem sair de Teresópolis. Mas não existe dominialidade de água municipal. As águas no Brasil são de domínio federal e domínio estadual. E tem uma coisa que, isso é uma coisa polêmica, que até hoje não se resolveu muito, né?
mas está na Constituição que os aquíferos são de domínio estadual, o que é uma coisa meio difícil, meio ilógica, né? Tendo em vista que nós temos aquíferos aí que estão até sobre vários países, né? O aquífero Guarani está debaixo de 8 estados brasileiros e 4 países da América do Sul. Então, como é que você bota isso sob domínio apenas de um estado, né? Então, essa é uma polêmica que tem na Lei de Recursos Hídricos. E aí surgiram, né, depois dessas discussões todas, né, depois da Constituição de 88, surgem as leis, né? A Lei Federal 9433 em 97. 2 anos depois, sai a Lei Estadual de Recursos Hídricos, que institui a política de recursos hídricos e o sistema de gerenciamento de recursos hídricos, né? Então, a Lei Federal e a Lei Estadual. E, assim, quem trabalha com recursos hídricos, quem participa de gestão de recursos hídricos, tem que ler essas leis mais de uma vez. De preferência, umas 8, 10, 15 vezes. Eu já li, pelo menos, umas 15 vezes. Volta e meia, a gente volta a ler. Porque está escrito nessas leis, e a nossa aqui, principalmente a 3239, que é a que define como vai ser a gestão nas bacias estaduais, ela descreve bem claro o sistema de gestão de recursos hídricos, né? Então é interessante conhecer bem. Pode. E aí tem alguns fundamentos, né, gerais assim, das leis de recursos hídricos. Isso aqui são alguns fundamentos básicos, né? Primeira coisa, a unidade de gestão de recursos hídricos é uma unidade da natureza. Geralmente a unidade de gestão é o município, é o estado, né, a região do país. E pela primeira vez também, nessa lei nova também, trazendo uma unidade da natureza para gerir um bem do Estado brasileiro, que é a bacia hidrográfica, né? Outra coisa que está colocada na lei, né, e isso os comitês têm poder para exigir isso, né, que o uso prioritário, no caso de escassez, se houver falta de água, o uso prioritário é o consumo humano e a dessedentação de animais. Inclusive o governador de São Paulo, né, naquela briga lá no Paraíba do Sul, ele usou esse artigo da lei como argumento para poder tirar aquela água, né, do Jaguari para Cantareira. Outra coisa é que a gestão ela deve propiciar o uso múltiplo. O que seria o uso múltiplo? Você pode usar para abastecimento humano, para a indústria, para a agricultura, para lazer, né, para geração de energia elétrica. Então, a água ela deve garantir que numa determinada bacia hidrográfica a gente tenha esses diversos usos atendidos, né? Lembrando sempre que o consumo humano e a dessedentação de animais é a prioridade. Então ela deve propiciar o uso múltiplo, defendendo de ser descentralizada e com a participação da sociedade civil e do poder público. E a outra coisa, que é uma coisa também bastante polêmica, mas que acaba nos levando, né, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos implantado em todo o estado do Rio de Janeiro a cobrança pelo uso da água. Quem recebe a conta de água em casa, vê lá recursos hídricos, né? Aquele valor é o valor que vai para os comitês. Geralmente é um valor bem pequeno, né? Alguns centavos, né? Vem na conta, inclusive, escrito isso. Então a água, como ela é um bem finito, né? A quantidade de água no planeta é a mesma nos últimos 500 milhões de anos. Por ser um bem finito, ela é dotada de valor econômico. A questão da descentralização, exatamente os comitês participam disso, né? Ou seja, é você discutir na região, discutir na bacia hidrográfica o que deve ser feito para melhorar aquela água daquela bacia hidrográfica. Então, esse é o objetivo de ser descentralizado. Algumas polêmicas, algumas decisões vão para as instâncias superiores, mas é que, a não ser que haja um conflito entre bacias, né? E aí aqui o Nelson, aqui, que é lá também do Guandu, do Piabã, do Guandu, do Baía de Guanabara, tem uma polêmica grande lá, né, com relação a essa questão. Já houve, né, não chegou a ser um conflito, mas é uma polêmica grande, porque a maior parte da água que abastece o Guandu vem do Paraíba do Sul. É retirado lá em Santa Cecília,
né, e jogado no Guandu para abastecer o grande rio, né? Então, aqui na região já teve um conflito de água entre uma cervejaria e uma companhia de água e esgoto, né, que é a Águas do Imperador, sobre exatamente uma outorga de água e uma captação superficial dentro de uma propriedade da cervejaria, que já era antiga para abastecimento humano, né? Isso foi levado até para o plenário do Comitê Piabanha, lá numa reunião em Paraíba do Sul. A outra coisa é que tem, né, como eu falei, essa lei inova, trazendo a sociedade a participar da gestão de um bem público, né, um bem do Estado brasileiro, que é a água. Então você tem nos comitês, obrigatoriamente, o poder público, né, nas 3 esferas, município, Estado e federação. Você tem a sociedade civil aí dividida nas diversas organizações da sociedade civil e tem os usuários de água. Agora, o usuário de água não é quem recebe água encanada em casa. O usuário de água, para a lei de recursos hídricos, é aquele que retira a água da natureza para gerar bem econômico, né? Então, quem recebe água encanada em casa, alguns chamam de usuário difuso, tem outros nomes e tudo mais. Ou bota esgoto, ou devolve efluente no rio para diluir o efluente, né? E esse uso múltiplo, como eu já falei, abastecimento doméstico, agricultura, indústria, lazer e energia. Próximo. Navegação. Oi? Faltou navegação. Mas no Paraíba tem pouco. Como é que está organizado aí? Nós temos assim, o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, nós temos o Conselho Nacional, os Conselhos Estaduais, que são as instâncias para dirimir problemas entre comitês e conflitos entre comitês e tudo mais. Tem os comitês de bacia hidrográfica e as agências de água. Basicamente, são esses os 4 principais do sistema. Então, os Conselhos Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, eles elaboram a política de recursos hídricos, as regras gerais para a gestão dos rios em seu domínio, né? E dirime o conflito entre bacias hidrográficas, que é o caso que eu citei aqui entre o CEIVAP e o Guandu, né? Inclusive, essa discussão estava no Conselho Nacional de Recursos Hídricos e tudo mais, sobre a cobrança dessa água que sai do Paraíba para o Guandu. E aí, o nosso Sistema Estadual de Recursos Hídricos aqui tem como componentes, né, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né, tem aquela sigla ali. Existe o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. O estado do Rio de Janeiro está dividido em 9 regiões hidrográficas, né? Cada região hidrográfica tem um comitê responsável pela gestão das águas naquela região hidrográfica, e dentro do Fundo Estadual de Recursos Hídricos tem uma conta para cada uma dessas regiões hidrográficas que recebe esse dinheiro e que deve aplicar esse dinheiro em ações de melhoria de qualidade e quantidade de água. Nós temos, além do fundo, os comitês de bacia hidrográfica, as agências de água, ou agências de bacia, e o órgão público de gestão de recursos hídricos, que no nosso estado é o INEA. Então, os comitês de bacia hidrográfica, o que são os comitês de bacia hidrográfica? O comitê de bacia hidrográfica não é um conselho consultivo, não é um grupo de amigos e tudo mais, mas ele é um organismo de Estado, é um órgão de Estado. Ele tem poder, né, de decisão, de deliberação sobre as águas de uma determinada região e tem poder de criar normas para essas águas. E nele estão a sociedade civil, os usuários e o poder público. Próximo. Então, na lei estadual aqui, ele define o que é um comitê de bacia hidrográfica. É uma entidade colegiada com atribuição normativa, deliberativa e consultiva. Então, ele cria normas e ele delibera sobre as águas de uma determinada região, reconhecido e qualificado por ato do Poder Executivo, mediante proposta ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Depois, quando a gente falar do Comitê Piabanha, eu vou falar um pouco desse mediante proposta ao Conselho Estadual, que o nosso aqui demorou muito. Próximo.
Então tem aí algumas atribuições e competências, né, dos comitês de bacia hidrográfica: propor a constituição da agência de água, aprovar e encaminhar o plano de bacia e acompanhar a sua execução, propor o enquadramento dos corpos d'água. O Piabanha está começando a discutir isso aqui, né? Ou seja, de você fazer o enquadramento aqui de alguns dos nossos rios aqui. Propor valores e aprovar critérios para a cobrança, né? E infelizmente no nosso estado as coisas sempre acontecem às avessas, né? Atravessadas. Está escrito na lei que quem decide sobre a cobrança é o Comitê de Bacia Hidrográfica. Mas no estado do Rio de Janeiro, a governadora Rosinha Garotinho fez uma lei que empurrou a cobrança goela abaixo de todo mundo. Hoje todo mundo acha que foi bom e tal, porque existe a cobrança. Mas, na verdade, quem deveria decidir sobre a cobrança são os comitês de acordo com a lei, né? Propõe parâmetros para o uso insignificante. O uso insignificante é aquele abaixo do qual não se cobra, abaixo do qual não é necessário a outorga. Quem está acima do uso insignificante precisa pedir autorização para usar aquela água, né, para captar e usar aquela água. Então precisa de outorga e precisa pagar essa água. O uso insignificante não precisa, né? E o uso insignificante no nosso estado é 0,4 litros por segundo, ou seja, 34.560 litros por dia de água superficial e 5.000 litros de água subterrânea, né? Então, mas aqui nós temos um uso insignificante para o estado inteiro, um uso só, um valor único para o estado todo. O uso insignificante aqui na nossa região é bem diferente do norte do estado, que vai ser bem diferente da região da Baía de Guanabara, que vai ser bem diferente da região da Ilha Grande, onde você tem muita mata, uma área pequena. Obrigado. Qual o valor daqui? Oi? O valor da taxa de uso é anual? Não, o uso insignificante é 0,4 litros por segundo de água superficial, 5.000 litros se for poço. 0,4 litros por segundo dá 34.560 litros por dia. Não, o valor que eu digo, sabe? É uma taxa por ano? É uma taxa anual? É uma taxa só? Abaixo desse valor que eu estou falando, do uso insignificante, não se paga. Não se paga. Acima disso tem uma fórmula de cobrança, onde você tem o quanto capta, o quanto você gasta que não volta para o rio, e o quanto e como você devolve, dependendo da carga orgânica que você devolve. Então você tem uma fórmula de cobrança que tem alguns índices e alguns fatores que vão definir como é que vai ser o valor total da cobrança. Agora, existe um preço público unitário, né? É o preço do metro cúbico da água, que a maioria dos comitês hoje está sendo 0,4 ou 0,5, né? O Piabanha aprovou aqui agora, recentemente, o aumento para 0,5, né? Que na verdade não é um aumento, né? Foi um reajuste. A cobrança foi implantada em janeiro de 2004, e de janeiro de 2004 até novembro de 2016 o valor ficou o mesmo. A cada 1.000 litros. Então, 0,05 centavos por metro cúbico, ou seja, 1.000 litros. Então, aprovar a previsão orçamentária e plano de contas da agência, aprovar investimento em obras e interesses dos recursos hídricos, ratificar convênios e contratos relacionados ao plano de bacia, implementar ações conjuntas com o Executivo Estadual em relação à faixa marginal de proteção. Até aqui na região do Piabanha se conseguiu agora uma coisa bastante inédita, né? Ou seja, a partir de um estudo feito pelo INEA e com os mapas elaborados pelo comitê, né, foi definida, foi delimitada a faixa marginal do rio Piabanha. A ideia é continuar para os outros rios, da nascente até a foz, né? Então, já tem toda a faixa marginal delimitada. Estamos esperando a homologação aí pela
SECA, né, que é a Comissão Estadual de Controle Ambiental, para definir isso, para você exatamente poder, olha, daqui para frente, nessa faixa aqui não pode fazer mais nada. Né? Apesar da lei do Código Florestal não permitir, apesar disso, muita coisa vai sendo implantada nesses riscos, por omissão dos órgãos públicos em geral, mas agora a gente conseguiu a demarcação, aí a ideia depois é fazer para os outros rios. Acredita-se que o próximo seja o Rio Preto, né, que a gente consiga fazer isso para o Rio Preto. Dirimir conflitos relativos ao uso da água, aprovar condições e critérios de rateio de obras de uso múltiplo. Próximo. E aí vem a agência de água, agência de bacia, né? Entidade executiva com personalidade jurídica própria, autonomia financeira e administrativa, instituída e controlada por um ou mais comitês de bacia hidrográfica. E aí tem outra coisa interessante da legislação de recursos hídricos. Se vocês viram ali, o comitê ele não tem personalidade jurídica, mas o comitê é quem decide o que vai ser feito. Mas o comitê não põe a mão no dinheiro nem executa nada. Quem executa é a agência, mas a agência não decide. Então é um mecanismo muito interessante de controle de uso do recurso público. O comitê decide o que vai ser feito com o dinheiro, aonde vai ser aplicado, mas ele não aplica. Quem aplica é a agência, mas a agência não decide, ela executa o que o comitê determina. Então, são dois entes, né, um com personalidade jurídica, o outro não, e isso permite um controle bastante interessante do uso de recurso público. Por isso que a gente diz que essa lei é bastante inovadora em termos de gestão pública. Ela permite um determinado controle que, em vários casos, não é feito, né? Então, o comitê decide e a agência executa. Mas o comitê não pode executar porque não tem personalidade jurídica e a agência não decide, né? Então, aqui na região, nós temos o comitê, né, que nós botamos o nome ali na frente, né, vulgarmente chamado de Comitê Piabanha, e a agência nossa aqui, e aí é mais um problema do Estado brasileiro, né? Ou seja, na lei está escrito, né? Vamos lá, vamos passar, depois eu volto aí. Então, ali tem as competências da agência, né? Manter o balanço atualizado da disponibilidade dos recursos hídricos, manter o cadastro de usuários de recursos hídricos, e aí o item que o Estado não quer que a gente tenha, né? Efetuar por delegação do outorgante a cobrança pelo uso da água. Né? Hoje quem faz isso é o INEA, mas na lei está dizendo que é a agência. Analisar e emitir parecer sobre projetos de obras de financiamento por recursos da cobrança, acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados com a cobrança, implantar sistema de informação de recursos hídricos em sua área de atuação, celebrar convênios e contratar serviços para desempenho de suas funções, elaborar sua proposta orçamentária e submetê-la aos comitês, promover estudos necessários à gestão dos recursos hídricos, elaborar e propor as propostas dos planos de bacia para apreciação dos respectivos comitês. Agora, eu falei aquele negócio da cobrança ali porque é o seguinte, se os comitês pudessem ter uma agência, o dinheiro do comitê, quem controlaria seria a agência. Hoje quem controla é o Estado, é o INEA. O INEA que arrecada, joga lá no Fundo de Recursos Hídricos. O que aconteceu com isso? O governo do Estado botou as contas, botou o Fundo de Recursos Hídricos numa conta única do Estado. Quando a Justiça determinou que fosse tirado o dinheiro, o arresto do dinheiro do governo do Estado para pagar funcionários, o governador, no dia seguinte, na mesma hora, declarou na televisão, e eu, por acaso, vi a hora que ele falou isso, eu vou ter que tirar do Fundo de Recursos Hídricos. Ou seja, ele pegou cerca de 200 milhões de todos os 9 comitês do Estado do Rio de Janeiro, que eram para uso nas suas regiões hidrográficas, e sumiu com esse dinheiro. Depois, os 9 comitês, numa ação 2016-2017, né, uma ação na Justiça, conseguiram desvincular a conta do Fundo de Recursos Hídricos do governo do Estado. Hoje ela está numa conta separada que o governador não pode mais meter a mão. Mas se está negociando a devolução desses 200 milhões que ainda está com o governo do Estado. Né?
não foram devolvidos. Houve um acordo, houve um TAC recente, né, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, onde o governo do Estado se comprometeu em devolver isso em 10 vezes. Mas vamos ver como é que isso acontece, né? Próximo. E aí vamos lá para o Comitê Piabanha, né? Próximo. Aqui são as bacias, subbacias da grande bacia do Paraíba do Sul, né? Começa aqui em São Paulo e chega lá no estado do Rio de Janeiro. Próximo. Mais um. A região hidrográfica do Piabanha é essa aqui no meio. Próximo. Depois a gente tem um outro mapa melhor. Né? E o comitê ele foi aprovado no Conselho Estadual de Recursos Hídricos em 13 de novembro de 2003. Mas ele foi... e o decreto estadual saiu em 14 de setembro de 2005. Ou seja, nós pedimos o grupo aqui, todos nós que estávamos aqui na época, pedimos a criação do comitê, né, em 2003. O Conselho Estadual levantou exigências para nós cumprirmos, a gente cumpriu com as exigências, e ele foi aprovado no Conselho Estadual de Recursos Hídricos em 2003. Mas o governo do Estado não quis instituir, ficou praticamente quase 2 anos enrolando, né? Graças a uma pressão aqui de organizações da sociedade civil, aqui da região se reuniram e foram ao Ministério Público, né, pedindo uma ação contra a governadora na época, Rosinha Garotinho, por deixar de fazer. Né? Na lei está dizendo que se foi aprovado no Conselho Estadual, ele tem que ser instituído. E levou-se quase 2 anos para instituir o comitê. Então ele foi instalado em 12 de dezembro de 2005, ele tem reuniões ordinárias a cada 2 meses, compõe o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, né, e está previsto na lei que nós apresentamos. E esse aí era uma coisa antiga, pode passar o próximo. Mais um. Os municípios que compõem o Comitê Piabanha, né, são 10, parte deles, né? Areal, Carmo, Paraíba do Sul, Partido Alferes, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia, Sumidouro, Teresópolis e Três Rios. Então, alguns desses municípios estão totalmente inseridos no comitê, como é o caso de Teresópolis. Todo o território de Teresópolis, do município de Teresópolis, está dentro da região do Piabanha. Petrópolis, por exemplo, está parte dele, porque tem um pedacinho que joga para a Baía de Guanabara. Partido Alferes tem 10% dentro da bacia, mais ou menos, né? E, na verdade, nós pedimos para criar o comitê da bacia do Piabanha, né? Que eram 7 municípios. O governo do Estado fez uma negociação, né, e propôs que nós assumíssemos 3 municípios que não fazem parte de nenhuma grande bacia afluente, mas tem rios, pequenos e médios rios, que desagam diretamente no Paraíba do Sul. E esses também estão totalmente inseridos, menos Carmo, né? Sapucaia, Sumidouro e Carmo, que está quase todo, um pedacinho pequeno de Carmo, que não está dentro da área do Piabanha, que é a região hidrográfica 4. Ô Paulo, só lembrando que a proposta do Estado era fazer um comitê só da região serrana, que não seriam esses 10 mais 20. Aí houve uma briga importante, né? Nessa época ali, naqueles 2 anos ali, o governo do Estado chamou, né, em 2005, em junho de 2005, chamou o grupo que estava solicitando a criação do comitê para negociar o decreto de criação do Comitê Piabanha. E na época eles propuseram que a gente fizesse um comitê da região serrana, que envolveria o que hoje é o Comitê dos 2 Rios, mais o Piabanha, ou seja, iam ficar em 22 municípios, e nós iríamos de Partido Alferes a São Fidélis, ou seja, uma coisa impossível de ser gerida, de ser trabalhada, né? Então, na época nós brigamos muito, e graças a Deus, quer dizer, o grupo do Comitê Piabanha, que foi discutir com o governo do Estado, não foi um grupo pequeno, foram 2 prefeituras, né? 2 usuários e 2 sociedades civis, nós fomos 6 organizações, né? Instituições e tudo mais,
discutir com o governo do Estado. E na época bateu-se na mesa, o negócio foi feio lá, porque teve que bater na mesa, brigar e falou, ó, nós vamos para a Justiça, nós vamos para o Conselho Estadual, vamos para o Conselho Nacional, mas não vamos deixar vocês criar isso. E como na época nós tínhamos uma articulação com o pessoal de Friburgo, nós falamos assim, olha, vocês briguem por aí porque eles estão querendo juntar todo mundo. E aí o pessoal de Friburgo pressionou por lá, nós pressionamos por aqui, e acabamos aceitando, porque tem uma relação, né? Sumidouro tem uma relação próxima a Teresópolis, Sapucaia, principalmente Sapucaia, tem uma relação muito próxima com Três Rios, então existia uma coerência, né, em receber Carmo, Sapucaia e Sumidouro, mas não essa maluquice de comitê da região serrana. E a desculpa do governo do Estado é que não tinha gente dentro do governo do Estado para acompanhar tantos comitês. Você seguia, arranja gente, porque não é esse o motivo que nós vamos trabalhar a gestão. Né? E aí aconteceu essa maluquice da Baía de Guanabara, né? Porque, na verdade, existiam dois pedidos, né? Da Baía de Guanabara. Existia o da Baía de Guanabara Leste, que, na verdade, que é o que virou esse grande comitê da Baía de Guanabara, e tinha também o pedido do comitê da Baía de Guanabara Oeste. Eu participei também dessa discussão na época, e houve um apoio de 3 universidades para se definir qual era o limite entre o leste e o oeste. Durante um ano, 3 universidades, a UFRJ, a UERJ e a UF, ajudaram, né, os grupos que estavam discutindo esses dois comitês, para definir um limite que fosse coerente político e hídrico, né, entre os dois comitês. Os dois comitês entraram com pedido de criação do comitê, só que isso era na época que o Estado do Rio de Janeiro tinha uma Secretaria de Meio Ambiente e tinha uma Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento. Né? Quando houve a fusão no governo seguinte dessas duas secretarias, o processo que pedia o Comitê da Baía de Guanabara Oeste sumiu, né? Nunca mais apareceu, e aí houve uma pressão muito grande e criaram o grande Comitê da Baía de Guanabara, incluindo, inclusive, né, a parte costeira, né, ou seja, Lagoas até Jacarepaguá e Lagoas até Maricá, o que é algo assim, o pessoal da Baía de Guanabara pode dizer melhor, mas é algo bastante difícil de você fazer uma gestão adequada. Próximo. Aqui são os municípios, mais ou menos, né, como é que eles estão, né, na região hidrográfica. Próximo. Mais uma. E aí a região hidrográfica, né, a região hidrográfica 4, que tem aí como a atribuição do Comitê Piabanha Geri. Próximo. A área de atuação do comitê é formada pela Bacia Hidrográfica do Rio Piabanha, em território de 7 municípios. Próximo. E essa área foi acrescida, como isso que eu estava falando, né, pela bacias afluentes do Rio Paraíba do Sul, em sua margem direita, que corta os municípios de Carmo, Sapucaia e Sumidouro. Né? A região possui uma área de 3.554 km² e engloba 10 municípios. Né? E aí, então, Teresópolis, Carmo, Sapucaia, Carmo é que saiu um pedacinho. No início era ele inteiro, mas agora, na revisão do decreto, saiu um pedacinho. Né? Então, Teresópolis, Carmo, Sapucaia, Sumidouro, Areal, São José, do Vale do Rio Preto, estão totalmente dentro da região hidrográfica, o município inteiro. Petrópolis, Partido Alferes, Paraíba do Sul e Três Rios estão parcialmente incluídos na região hidrográfica. Próximo. Aí é o percentual de cada município. Próximo. A população mais ou menos seria isso, né, de 592 mil habitantes, atividades industriais, comerciais e turísticas. E aí aqui nós temos uma coisa, né, que os dois principais centros urbanos, né, da região hidrográfica estão exatamente nas duas cabeceiras da bacia. Né? Teresópolis na cabeceira do Rio Preto e Petrópolis na cabeceira do Rio Piabanha. Então você tem os maiores aglomerados urbanos nas cabeceiras, o que é um problema, né? Porque você suja a água para jogar água para os outros que estão para baixo. Né? Próximo. Aí são algumas imagens aí, né, das atividades agropecuária, né, turismo, indústria. Próximo. E alguns dos problemas, né? Esse aqui, além do esgoto, está indo para dentro do rio, né? A casa está dentro do rio, né? Ela não está nem na margem, ela está dentro, está na calha do rio. Próximo.
Aqui a poluição industrial, né, isso reduziu bastante, né, significativamente, a pressão em cima das maiores indústrias, mas as micro e pequenas hoje ainda são um problema. Próximo. A questão das queimadas aqui na nossa região, né, acontece muito e causam 5 minutos, não dá. Estou quase ali. Então, a questão das queimadas é extremamente problemática, né, porque ela destrói a vegetação. A gente costuma dizer, né, que sem floresta não tem água, né? Ou seja, se você não tiver floresta, você não tem infiltração, não tem armazenamento de água. Então, se não tiver floresta, não há como ter água. Então, essas queimadas ajudam a reduzir as áreas de floresta, né? Aos poucos vão entrando. Acho que teve um ano aqui que o Parnaso teve uma área significativa, né, queimada. Próximo. A questão da ocupação desordenada, né, de encostas, isso ocorre principalmente nos 2 municípios de cabeceira, né, Teresópolis e Petrópolis. Próximo. Questão das enchentes, inundações, né, ou seja, e o lixo, né? A ponte vira uma barragem por conta do lixo. Próximo. A questão da ocupação da faixa marginal, né, na verdade, a margem está aqui, isso aqui em cima seria a margem, essas casas estão dentro da calha, né, estão dentro, quase que no leito do rio. Então isso é um problema sério que a gente tem. Próximo. Os deslizamentos de encosta, também por conta de ocupações, né, humanas. Próximo. E vale lembrar aqui que daquela chuva de 2011, né, dos 7 municípios atingidos, 5 estão dentro da região do Piabanha. Então, foram 7 municípios atingidos, mas 5 estão aqui dentro da região do Piabanha. Então, isso é uma questão bastante séria. E que não dá para botar na foto a água subterrânea também. É uma questão da água subterrânea. Não, eu citei lá no começo, na Constituição. E aqui são algumas das próximas. Aconteceu aqui em Teresópolis, né, a primeira oficina de planejamento participativo, né, onde o comitê fez o seu plano de aplicação plurianual. Os comitês têm um plano, né, de como aplicar aquele dinheiro. Foi feita uma oficina aqui em Teresópolis que gerou o primeiro plano e acabou até virando modelo, né, para os outros comitês próximos. Aí foi a aprovação do plano. Já a aprovação do plano foi em Três Rios, numa plenária em Três Rios. Próximo. Porto ali presente. E o comitê tem ajudado alguns trabalhos. Esse foi um trabalho bastante interessante de monitoramento do rio Piabanha. Né? O pesquisador estava fazendo um trabalho propondo a criação de um novo índice de qualidade de água, e ele estava lá no limite, né, do seu trabalho, né? Então o Comitê Piabanha ajudou a ele conseguir finalizar. É um trabalho que está no site do comitê, vale a pena dar uma olhada, porque é uma proposta muito interessante de índice de qualidade de água. Próximo. Alguns cursos de capacitação, nesse aí de sistema de informação. Próximo. Uma oficina de comunicação, né, educação ambiental e mobilização. Então, várias pessoas aqui presentes, Chicão aqui na frente, David ali em cima, Zé Vaitz ali, ó, Érica, tem um monte de gente aí conhecido próximo. Aí o comitê fez também, por conta dessa coisa de 2011, o comitê fez uma reunião aqui, fez um evento sobre gestão de risco, né? Nós tivemos uma presença assim, permanente e interessante da Defesa Civil Estadual, e depois disso o comitê foi discutir com a Defesa Civil Estadual forma de ação conjunta para ajudar a minorizar esses problemas. Próximo. Seminário sobre saneamento, o comitê fez 2, né? Esse aí é o primeiro. Esse é o primeiro seminário. O primeiro seminário nós fizemos com todos os municípios para fazer um levantamento da situação do saneamento, e depois no segundo para ajudar os municípios a elaborar os seus planos, acompanhar a elaboração dos seus planos municipais de saneamento.
Aí a visita às prefeituras, né? A gente tem que ter uma relação muito próxima das prefeituras, né? Próximo. Na questão da obtenção do sistema de informação para o comitê apoiou o INEA com memórias para o sistema dele, para poder ter um espaço dentro do banco de dados espaciais do INEA. Próximo. Teve um edital para auxílio à pesquisa. Próximo. E aí são algumas imagens, né? Próximo aí. Isso aí são os Três Rios, né? Por isso é que a cidade chama-se Três Rios, né? Aqui na esquerda o Piabanha, no meio o Paraíba, e de lá, vindo de Minas Gerais, o Paraibuna, né? É o encontro dos Três Rios aí. Por isso é que a cidade de Três Rios tem esse nome. Próximo. Uma nova imagem. Isso. Próximo. Próximo. Próximo aí. Mais um. Outra coisa é o seguinte, isso aí, essa apresentação aqui já tem um certo tempo. Hoje o comitê tem algumas outras ações que ele vem realizando, né? Está trabalhando essa questão do enquadramento dos rios. Tem 2 projetos de pagamento por serviços ambientais acontecendo aqui na região do Piabanha, né? Um envolve apenas o município de Petrópolis em 2 microbacias, né? No Brejal e no Taquaril. E o outro projeto envolve a bacia do Fagundes em 3 municípios, né? Em Areal, Paraíba do Sul e Batida Alferes. Eu estava conversando com o Porto antes aqui, né? Nós tivemos, lá também tem um quilombo em Areal, é o quilombo Boa Esperança, e a gente fez uma parte do projeto de pagamento por serviços ambientais foi exatamente no quilombo Boa Esperança. A gente reflorestou, quer dizer, está ajudando lá a reflorestar uma área de nascente que estava completamente degradada, né? E nessa área, hoje a situação lá está bem interessante, né? Nós temos uma foto da primeira vez que nós fomos, né? Uma vaquinha, tudo queimado, só terra, não tinha vegetação nenhuma, e mesmo assim a água ainda brotava numa grotazinha, uma vaca, coitadinha, toda magrinha, bebendo aquela água, né? Hoje a gente já tem algumas fotos, aquilo tudo verdinho, cercado, com as plantas lá, com as árvores plantadas. Já aumentou a água, só de não mexer na área, já aumentou a água. E quando eu tive lá no dia do pagamento, a associação do Quilombo, né, que eles receberam pelo pagamento por serviços ambientais, e no dia o presidente da associação foi bastante interessante, porque ele falou assim, eles ganharam por volta de R$4.000, né, e ele pegou o cheque e falou assim, agora, para nós, esse cheque vai ajudar e tal, mas para nós o que importa não é isso aqui não, o que importa é essa água. Então isso, a gente sente assim, a consciência, né, o interesse e a importância do reflorestamento para a recuperação daquela água. Aí alguns problemas que a gente tem, né, próximo. Isso é uma hidrelétrica aqui, né, em Rogênio Silva, funciona, PCH, próximo. Pode tirar. Já não é, eu não estou mais como presidente, essa apresentação era antiga que eu tinha lá. Hoje é a Rafaela Faquete, né, que é presidente do Comitê de Piabanha, e o Luiz Assunção, da Prefeitura de Paraíba do Sul, é o secretário executivo. E o Marcos Budzinski, que faz parte da diretoria do comitê. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa... Eu acho que faltou você ressaltar outra experiência vanguarda, vamos dizer, dos residentes. Né? Porque tem uma outra apresentação, mas ela deu um problema, eu não consegui passar ela. Então, nessa apresentação tem a questão dos residentes. O Comitê Piabanha foi também pioneiro nesse fato, né? A Universidade Rural do Rio de Janeiro, lá em Seropédica, ela tem um programa de residência agronômica e residência florestal, como se fosse a residência médica, né? Então, engenheiros florestais e engenheiros agrônomos fazem residência, né, num projeto qualquer, num trabalho qualquer. E o comitê teve, durante 2 anos, né, 3 residentes trabalhando para o comitê, né, e geraram alguns trabalhos interessantes,
por exemplo, foi um trabalho interessante que o comitê teve, né, com os residentes, foi aperfeiçoamento do sistema de irrigação de agricultores visando a reduzir a quantidade de água. Então, apenas modificando, não mudando o sistema de irrigação, continuando com irrigação por aspersão e tudo mais, só em melhorar os equipamentos e adequar os equipamentos mais modernos, melhores, com mais eficiência, houve uma redução de 38% do consumo de água. Como esses agricultores estão próximos de uma região que pega água para abastecer a cidade, né, havia um conflito lá, mais um, né, entre a companhia de saneamento e os agricultores, isso gerou um resultado bastante interessante. E agora a ideia está se ampliando isso para mais 20 agricultores, e a ideia é ampliar esse trabalho de melhoria do sistema de irrigação. Outra coisa é que o Comitê Piabanha, junto com o Seivato, né, ajudou os municípios da região na elaboração dos seus planos municipais de saneamento. Todos os 10 municípios da região hidrográfica têm plano de saneamento. A gente precisa acompanhar isso agora. A maioria deles está chegando na época de fazer a revisão, começar a fazer a revisão desses planos. Muitos deles têm, quase todos têm o seu plano municipal de gerenciamento de recursos de resíduo sólido, que também é um avanço, né? Quer dizer, o fato de ter, né, o plano nos ajuda em ter base para poder cobrar que aquilo seja executado. Então, esse é um dos grandes interesses. A outra questão é que o Comitê Piabanha, junto com o Seivato, também aplicaram aqui na região, estão aplicando na região recursos para a elaboração de projetos executivos de sistemas de esgotamento sanitário, né? Aí as nossas maiores cidades sempre têm um problema, né? A Prefeitura de Petrópolis, quando a gente ofereceu o dinheiro para fazer o plano de saneamento, eles não quiseram, porque eles quiseram fazer, porque aí haveria um certo controle do comitê. Então, eles não quiseram o dinheiro para fazer o plano de saneamento. E a Prefeitura de Teresópolis recusou 900 e poucos mil reais para aplicar em projetos executivos do sistema de esgotamento sanitário. Estava tudo pronto para assinar no dia, praticamente poucos dias antes da assinatura do contrato, o prefeito recusou e não quis os 900 mil, que seria a fundo perdido de graça. Era um projeto executivo, ou seja, não seria um projeto básico, com um projeto executivo, o prefeito pode ir e conseguir o dinheiro para executar a obra, né? Então, na última hora ele não quis, mas isso está sendo feito em Sumidouro, Areal, Batido Alferes, então tem algumas experiências dessas acontecendo. Foi quando esse fato? Foi quando? Foi qual prefeito? Estava aqui pensando nisso. Aqui teve tantos prefeitos que eu não estou lembrando. Não, diz a data que a gente localiza. Qual foi a data? Difícil. Não, eu sei, estou tentando me lembrar aqui. Foi 2015, 2016? Acho que foi 2016. Arley. Não tem, eu posso ver isso depois e passo para vocês, mas foi 2015 ou 2016? Isso já era Arley, né? Outro caso. Que recusou mesmo. Na hora, não quero não. Foi o Arley. Eu acho que foi o Arley, só pode ser. O Tricano não é tão verdade mental. Foi não? Só estão me dando coisa espinhosa. Já me deram aqui Ele não ia recusar de pendrive, mim, o bicheirão. o seu brinde para você. Tem uma pergunta ali, ó. Não, é só uma observação. Essa questão do acompanhamento. Pode pegar o microfone. O comitê, ele financiou ou ajudou a financiar os planos municipais. E, em consequência, ele sempre tem que acompanhar, né, a construção desses planos. Por que eu estou falando isso? Porque acompanhando esse processo todo, de ambiente, plano municipal, de saneamento, da SEDAI, eu tive a infelicidade de ver, não vou citar o nome da pessoa, mas ela é uma pessoa muito conhecida, só que ela não sabia que eu estava no meio também, ela fazendo uma palestra na universidade, e ela falou que fez 3 planos municipais de saneamento. Você pode falar no microfone que a gente não consegue escutar? Bom dia, eu sou Ari Giroda, sou trabalhador da SEDAI. Eu estou aqui representando o Sindicato de Saneamento do Leste Fluminense. Tá? Bola para frente, aqui assim, já não gosto, né? Então, eu queria direcionar a pergunta, porque com relação aos planos municipais de saneamento, eu tive a infeliz
está num espaço onde uma pessoa que ajudou a fazer vários planos de vários municípios do Rio de Janeiro, quando ela foi interpelada numa palestra na universidade do Rio, ela falou assim, uma professora da Fiocruz falou, mas o plano da cidade tal é igual ao plano da cidade tal, que é igual ao plano da cidade tal. Ou seja, não foi respeitada a peculiaridade de cada município. Que é isso, para isso você tem plano municipal. Exatamente. A resposta dessa senhora foi assim, porque eu quis. Aí quando você fala que o comitê, né, de alguma maneira ajudou, e eu não estou especificando, eu quero falar assim, como o comitê acompanha isso, e também para falar da relevância e da importância dos comitês. Porque na medida que o comitê tem esse dinheiro para gerir e para aplicar como acha adequado, ele tem que acompanhar, porque, infelizmente, o que nós vivemos no estado do Rio de Janeiro, que você fala que é uma verdade, é uma tragédia. É uma tragédia que os caras fazem o que querem com o dinheiro que é nosso e que deveria ser investido. Teresópolis, inclusive, tem pessoas que falam da SEDAI, etc., e acabou de falar aqui, um dos prefeitos de Teresópolis recusou R$900 mil a fundo perdido. Né? E a cidade tem um projeto de 1.200.000. 1.200.000. Agora, né, e o meu papel aqui é esse, né, desculpe aproveitar o espaço, não sei como é que você vai dar a conta do debate, né, você tem 1 minuto. Então, agora a SEDAI tem um outro projeto realizado pelo Alexandre, que é um consultor de tecnologias de saneamento, para trazer o esgotamento sanitário para Teresópolis, e o prefeito que foi eleito dizendo que não, que renovaria o contrato com a SEDAI, ele se recusa a fazer isso. Então a população precisa entender quem é que ela está colocando lá e quais são os interesses que estão por trás. As pessoas precisam entender, por exemplo, que a SEDAI tem as contradições dela, mas no fornecimento de água ela está acima da média de Teresópolis, e que ela tem hoje um projeto para trazer o saneamento para Teresópolis, um saneamento com dinheiro público, a fundo perdido também, com todas as contradições. A gente observa as expressões e percebe que nem todos acreditam nisso. Mas eu pergunto a vocês, por que a SEDAI conseguiu um empréstimo de 3,4 bilhões de reais da Caixa Econômica e o governo do Estado precisou da SEDAI em garantia para conseguir um empréstimo de 2,9 bilhões? É essa dimensão que as pessoas têm que ter em relação à confiança ao que se tem hoje. A SEDAI hoje é uma empresa pública, estatal, que tem o benefício da imunidade tributária e tem capacidade de investimento, coisa que nenhuma empresa privada vai fazer. Agora, a gente tem que entender quem ocupa as funções públicas nos respectivos municípios, quais são os seus interesses, porque administrar Teresópolis é uma beleza. Né? Agora, a gente quer fazer o trabalho, mas infelizmente a gente não tem essas condições. E aí eu queria deixar a pergunta, como os comitês Bacia acompanham esse financiamento? Isso não é muito simples, né? Como eu mostrei ali, o comitê não tem CNPJ. Ou seja, os membros do comitê não ganham para ser membro do comitê. Então, todos nós que somos membros de comitê, o somos voluntários. Né? Então, o acompanhamento tem uma certa dificuldade. A gente tem no escritório um grupo, nós temos 2 técnicos, 4 estagiários, quer dizer, um agora saiu e nós estamos 100, então apenas um técnico, para atuar em 10 municípios. Isso não é muito simples. Mas a gente está tentando agora buscar, quer dizer, então nós temos tentado acompanhar com os membros, né? Por exemplo, aqui o David, por exemplo, ele tem ido muito acompanhar algumas dessas questões, principalmente o problema de São José do Vale do Rio Preto, que teve poços contaminados, né? Seriamente, e quase todos eles estão contaminados e abastecem pessoas. E a outra coisa quer dizer, mais 2 coisas. Uma questão é o seguinte, a queda de braço com o governo do Estado é permanente e constante. A gente vive numa briga permanente, né? Foi desde o dia de querer criar o comitê, para criar o comitê, quer dizer, o governo do Estado mandou 2, 3 propostas de decreto, a gente recusou, tivemos que ir lá discutir com ele, falou, se for assim nós vamos brigar, nós vamos para a Justiça, vamos para o Conselho Estadual, vamos para o Conselho Nacional. Então, a queda de braço é constante. O governador disse, o primeiro local da onde ele disse que ia tirar o dinheiro para pagar os funcionários da Justiça foi o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Ele falou na primeira hora. Então, é a pouca relevância, né? E a gente vê, assim, em diversas situações. Por exemplo, aquela escassez de água que teve em 2014 e 2015. O governador de São Paulo querendo tirar a água do Jaguari para abastecer o Cantareira lá em São Paulo. Então a ANA, né, elaborou uma nota técnica, uma proposta do que poderia ser feito para permitir que o governo de São Paulo tirasse a água. Né? Nós fomos para uma discussão lá em Resende.
Tá. Nós fomos lá em uma discussão em Resende, né? O governo de São Paulo tinha 7 ou 8 pessoas, tinha Secretaria do Meio Ambiente, DAE, SAPESP, todo mundo lá presente para verificar o que a Ana fez. Sabe quantas pessoas tinham do governo do Estado do Rio de Janeiro? Uma pessoa. E essa pessoa nos confidenciou, a boca pequena, que ela tinha ido para lá com a ordem de não abrir a boca. Então, nesse dia, cara, só quem falou pelo Estado do Rio de Janeiro foi os comitês que estavam presentes lá, o Médio Paraíba, o Piabanha, o Dois Rios, o Baixo Paraíba. Fomos nós é que brigamos por essa questão, porque, na verdade, quer dizer, é um absurdo, né? Essa opção de tirar do Jaguari para o Cantareira, num estudo feito pelo governo de São Paulo, ela era a 7ª opção, né? E não é a mais barata. Por que eles escolheram essa opção? Porque seria mais rápida. Então, era apenas para tapar buraco, apenas para dizer que está fazendo alguma coisa, né? Então, rapidamente aqui. Agora, o que a gente... Rapidamente, só... O que a gente acha... O que eu acho que é preciso nisso, né? Nós temos a possibilidade de a sociedade participar dos comitês. Então, quanto mais participação da sociedade, quanto mais gente da sociedade tiver nos comitês, tem ali, cara, 1/3 do comitê é hoje membros da sociedade civil. Então a gente tem que estar lá para poder exatamente brigar, lutar para que essas coisas não aconteçam. Então, quem geralmente briga, né? Nelson, Marcos, eu, Porto, todo mundo que está hoje atuando, quer dizer, está na sociedade civil e atua como sociedade civil. O David, então tem um monte de gente aí, né, que tem batalhado por isso. Agora, o mais importante é a participação, é que as pessoas tem que ir na reunião do seu comitê, mesmo que não seja membro, vá lá, discuta, coloca a sua posição, apresente. Os comitês têm reunião de câmara técnica, tem grupo de trabalho, tem as plenárias que acontecem de 2 em 2 meses, são sempre abertas, todos podem participar, todos devem participar, né? Marcos está sempre presente, Nelson também. Então, quer dizer, se a gente não participar, as coisas não vão, os caras querem passar por cima. Além disso, existe no Congresso Nacional diversos projetos de lei tentando acabar com a lei de recursos hídricos. Eu acho que quando os deputados aprovaram, eles não viram o que eles estavam aprovando. A lei dá um poder significativo para os comitês de bacia hidrográfica. E cabe a nós brigar e lutar para usar esse poder. Fica aí um minutinho. A Vera está reclamando que você não citou ela. Olha, ele acabou com o rosto de vocês. Bom, prazer conhecer pessoalmente, eu já conhecia de caminhadas aí. Era famoso. Já era famoso. E a gente faz parte da Câmara Técnica. Pode falar mais alto, mais perto do microfone. E uma coisa que meu nome é João Pinto, sociólogo, sou da coordenação do FONAS. Eu tenho notado que nesses estados onde houve um certo período onde se disseminou os comitês, mais ou menos na mesma época, houve também uma padronização dos regimentos e das nomenclaturas que diz como é o que deve agir o comitê. Hoje eu estou observando que essa padronização de normativos tem que ser refeitos para adequar a realidade de cada bacia. Eu pergunto para você, no Piabanha houve algum uso da prerrogativa do comitê de adequar essas possibilidades de dar diretrizes para cobrança, diretrizes para outorgas, a realidade do comitê? Até o plano de bacia parece que era uma caixa igual a todo mundo, agora a gente está mudando em alguns estados. E a gente descobriu, por exemplo, que tem plano de bacia que nem área de restrição tem. Então nós estamos tentando rever alguns planos para introduzir área de restrição. Pergunto, o Piabanha fez alguma reformulação adequando e criando normativos de outorga de cobrança e até do plano para poder ficar com a cara do Piabanha mesmo? O Comitê Piabanha está fazendo uma discussão sobre cobrança, já tivemos várias reuniões sobre cobrança. Agora, lembrar que, por exemplo, assim,
O Médio Paraíba, o Piabanha, o Dois Rios, que é o nosso vizinho aqui, parede meia, né, e o Baixo, estamos todos dentro de uma grande bacia federal, que é a Bacia do Paraíba do Sul. E os técnicos dos escritórios desse comitê, ligados à GEVAC, eles fizeram um estudo mais por conta dos técnicos mesmo, até do que por conta da direção da GEVAC. Esse estudo é muito interessante sobre exatamente mudanças na cobrança. Então, esse estudo propõe uma fórmula de cobrança diferenciada para cada um dos setores. Então, tem uma fórmula para a indústria, uma fórmula para a agricultura, uma fórmula para a mineração, uma fórmula para saneamento, abastecimento público e saneamento. Então, são fórmulas diferenciadas. Inclusive, semana passada, nós tivemos uma reunião da Câmara Técnica do Comitê, onde nós estávamos avaliando e discutindo essa questão da cobrança do setor rural, né? Na região do Piabanha é o setor que mais gasta água, né? O Porto sempre costuma dizer que a maioria dos agricultores faz molhação e não irrigação, né? Então isso é verdade. Estão discutindo sim. O Comitê Piabanha foi pioneiro nessa questão do plano de aplicação plurianual, nós já fizemos uma revisão dele, e o plano de bacia nosso é um problema que nós temos que compatibilizar o nosso plano de bacia do Piabanha, por ser afluente do Paraíba do Sul, com o do CEIVAP, né, do Comitê Federal do Paraíba do Sul. E houve um problema de uma empresa que não teve competência para finalizar o plano de bacia, teve que ser cassado o contrato com essa empresa e teve que chamar uma outra empresa para terminar o plano de bacia, a revisão do plano de bacia do CEIVAP, né? Então, o Comitê Piabanha deve fazer no início do próximo ano uma revisão também do seu plano de aplicação plurianual e está trabalhando no sentido de fazer um enquadramento de corpo de água. Agora, outorga aqui na área estadual é um problema seríssimo, né? Tem por volta de 3 a 4 mil processos de outorga. Tem empresa que entrou com outorga, há 3, 4, 6 anos. Tem empresa que entrou com pedido de outorga há 10 anos e isso não saiu do INEA. Né? O INEA nunca deu isso, né? E tem algumas coisas que a gente não sabe por quê. Porque nós estávamos presentes numa reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, onde o DRM ofereceu técnicos para ajudar o INEA na avaliação dos processos de outorga. Parece que foi assinado um convênio, mas nunca houve a efetivação dessa ajuda do DRM ao INEA. Então tem um buraco sem fundo no estado do Rio de Janeiro, que é a outorga. Você tem 3 a 4 mil processos parados dentro do INEA. Só anda aquele que você tem uma amizade ou dá uma cutucada. Vou dar uma daquela moça lá, tirando o microfone do... Não, pode tirar. Do cara que estava entrevistando o Trump lá, né? Então, porque senão o cara aqui não vai falar. Fechou? Obrigado, Paulo. Falou. Jaqueline, por favor. Jaqueline tem um recado no ouvido do Mauro. Passe por aqui, por gentileza. Ele obedece a ela, então vamos começar com quem manda. Pode ir lá. Fala para você, tem 5 minutos. Nós vamos ouvir o Mauro Pereira, da Defensor do Planeta, sobre ODS. Tá? Será bem breve. Depois tem almoço, a sobremesa, tem uma plenária nossa.